Amados irmãos, queridos e amados irmãos, eu estava aqui agora há pouco vendo pela televisão o cortejo da rainha. Eu estava vendo agora há pouco na televisão o cortejo da rainha e passou pela avenida. Eles estavam indo de um lugar para um outro lugar, na Escócia. E aquele cortejo, a multidão nas ruas e muita segurança, e no meio da rua passando aqueles carros pretos, mais ou menos uns batedores na frente e mais ou menos uns meia dúzia de carros Land Rover passando preto, e um deles todo aberto em vidros, e dentro do carro funerário estava um caixão coberto com a bandeira amarela do Reino Unido, com uma coroa em cima, e dentro do caixão estava o corpo, creio eu, da Rainha Elizabeth II, que faleceu, ao qual nós desejamos a família dela todo o conforto das suas almas nesse momento de perda, em nome de Jesus. Nós, os cristãos, no Brasil e no mundo, desejamos e oramos para que a família da rainha seja confortada, consolada, porque apesar dela ter falecido aos 96 anos de idade, uma idade difícil de alcançar, pouca gente consegue alcançar 96 anos de idade. E ela conseguiu alcançar os 96 anos de idade. E isso, de fato, é um privilégio, não se pode negar que é um privilégio. Imagine você viver até os 96 anos de idade. Mas voltando ao assunto, eu estava vendo aquele cortejo e aquele carro de vidro transparente. Dentro do veículo estava um caixão coberto, como eu disse antes, coberto com um caixão, um caixão coberto com uma bandeira, toda amarela, muito bonita, e uma coroa de flores. Só que dentro do caixão estava, creio eu, o corpo da rainha. E eu fiquei olhando e pensando, saiu o espírito, ficou só o corpo. O corpo ninguém quer. Nem a família, nem os amigos, nem o país, nem a sociedade. E eles encaminham o corpo mais do que rapidamente para o mausoléu, para enterrar. Vocês perceberam o quanto a vida ela é passageira? Para essa senhora demorou 96 anos de idade. Mas quando o espírito da morte veio buscá-la, o espírito da morte não respeitou a coroa cheia de diamante, não respeitou a coroa cheia de diamante, pedras preciosas, não respeitou os castelos. São vários castelos, não sei, são 3 ou 4 ou 6 castelos que a rainha tinha. E dentro do castelo, eu me lembro, uma certa vez numa reportagem, só num corredor, um castelo, dentro do castelo tinha um corredor que ia de uma sala para outra. Só nesse corredor, deveria ter o quê? Uns 5 metros de largura ou mais, e o corredor deveria ter uns 30 metros de comprimento de uma sala para outra. Palácio muito grande. Só que na parede desse corredor, do lado direito e do lado esquerdo, haviam fotos de reis de tamanho natural. Rei isso, rei aquilo, rei primeiro, rei segundo, rei terceiro, rei quarto, e por aí vai.
E eu ficava olhando aquelas fotos, aquelas imagens daqueles homens vestidos com as suas roupas paramentadas de rei. Então tinha vários quadros de provavelmente com uns 2 metros de altura por 1,5 por 1,5 de largura e tamanho natural, mostrando os vários reis que já foram reis, que passaram pelo palácio, que morreram e ficou os quadros. Cada quadro daquele avaliado em milhões e milhões e milhões, não tem preço, não tem preço. Um quadro de um rei, por exemplo, de 300, 400, 500, 700 anos atrás, isso não tem valor. Então, quando o espírito da morte veio buscá-la, simplesmente ele veio buscá-la, é a sua função. O espírito da morte, quando vem, ele não respeita rei, príncipe, imperador, presidente, ditador, democrata. Ele busca qualquer um pobre, rico, está na sarjeta. Lá dentro do palácio de Buckingham, você vê, a morte entrou dentro do palácio, não pediu licença, buscou a rainha, falou, chegou a hora. Buscou, levou e assunto encerrado. E todo mundo tem que aceitar, porque quando a morte veio, não tem como se dizer para ela, volta amanhã, volta depois, ou volta daqui a 10 anos, vamos negociar. Faz o seguinte, ô morte, eu tenho aqui uma coroa avaliada em 100 milhões de dólares, então você leva ela e me deixa aqui mais 10 anos. A morte fala, sinto muito, isso para mim não tem valor nenhum. Essa coroa que vale milhões não tem valor nenhum. Mas e os meus palácios? Faz o seguinte, morte, eu entrego nas tuas mãos, eu tenho 6 palácios, eu te entrego 3 nas suas mãos e você me deixa aqui mais 20 anos. A morte diz, olha, sinto muito, mas palácio para mim não tem valor nenhum. E eu sou um espírito de morte e para mim só espírito me interessa. Então eu vim buscar seu espírito para a eternidade. Então quando a morte chega, ela vem buscar o nosso espírito para a eternidade. E eu fiquei pensando, quando Deus criou o mar, ele criou o mar para sempre, para não secar mais. Quando ele criou o ar, ele imaginou assim, o ar é para sempre, não vai acabar mais. Quando Deus criou os pássaros, os animais do campo, do mar, enfim, da terra, do mar, Deus dizia, olha, eu vou criar vocês e vocês viverão para sempre. Então Deus, quando criou o homem, Deus pensou, vou criá-lo à minha imagem e semelhança e eu vou criar eles, eles vão ser eternos, para sempre. Então imagine você que nós fomos criados por Deus, o Espírito de Deus dentro desse corpo que está aqui. Eu estou aqui falando com você, é a minha boca falando com você, mas é o meu espírito dentro em mim que fala. No momento que o espírito do meu espírito sair, simplesmente eu vou ficar quieto, vou calar e rapidamente eles vão me colocar dentro de uma urna, de um caixão e rapidamente vão se livrar de mim, mandar enterrar logo, porque ninguém quer ficar com o falecido morto dentro de casa, ou enfim. Então, lamentavelmente, o ser humano foi criado por Deus para ser eterno. Tá? Aí vem o problema. O diabo, Satanás, com inveja de Deus e com inveja do homem, tratou de impedir esse projeto de Deus. Colocou Eva para desobedecer Deus, comeu do fruto proibido, deu para Adão, Adão poderia não ter comido, Adão comeu. Desobediência é pecado, desobediência a Deus. Quer saber o que é pecado? É isso aí, desobediência à palavra de Deus. Deus disse, comei de tudo do jardim, mas da árvore do bem e do mal, eu digo, não comais, porque quando comer você morre. E Adão desobedeceu. Então veja que a morte é a desobediência à palavra de Deus. E agora a morte entrou no mundo e a morte não respeita. Ela busca na sarjeta, na rua, no mercado, na casa, no palácio. Veja, a morte entrou dentro do palácio e buscou a rainha, a maior de todas. Não respeitou, como eu disse antes,
não respeitou a coroa, o palácio, os bens, os milhões, os bilhões, os trilhões de dólares que eles possuem, de euros e dólares. A morte simplesmente chegou e disse: chegou a sua hora, vamos embora. Assunto encerrado. Naquele momento o espírito sai do corpo da pessoa e lá está o cortejo da rainha pelas ruas de Edimburgo, aqueles carros pretos um atrás do outro, e dentro de um deles, dentro de um carro todo de vidro, estava lá um caixão com o corpo sem vida da rainha Elizabeth II. Só nos resta desejar à família consolo, né? Porque é um ente querido que se perde, não importa a idade. Ela faleceu com 96 anos, mas eu tenho certeza que ninguém queria isso. Eu não queria isso, acho que ninguém queria, ninguém quer morrer, essa é a grande verdade. Mas está escrito na palavra de Deus, ordenado está que o homem morra uma vez só, e após isso, o juízo final. Tá bom? Fique com isso. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e pense comigo, enquanto a vida, sirvamos a Deus em espírito e em verdade. Vamos servir a Deus e fazer a obra de Deus, da evangelização, tá bom? Deus te abençoe. Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal. Se você assiste o nosso vídeo, você não dá o like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Então, vai naquela mãozinha, o joinha, e clica lá e dá um sinal que você estará ajudando o canal a crescer. Se inscreva e envie esse vídeo para 5 irmãos, para que nós todos possamos ser abençoados, e ajude a evangelizar se inscrevendo no canal, orando com o pastor Arantes. Um beijo no coração.